Boa noite, queridos! Uma honra imensa recebê-los aqui no SEAC Ajudando a Caminhada. Muito obrigado, queridos, por estarem inscritos no SEAC e compartilhe nossos vídeos aqui do SEAC para os seus amigos, para os seus conhecidos, familiares e etc. E peçam para eles se inscreverem no nosso canal. Bom, rapidamente, nós estamos com a campanha com a Casa Edgar Armon. Quem puder colaborar conosco, com cestas básicas, artigos para o bazar, roupas e calçados. Bom, as gestantes e os necessitados precisam de fraldas do PLGG. O local e horário para doações de segunda e quarta, das 19 horas às 21. Na sexta, das 13 às 15, Casa Espírita Edgar Armon, Rua Bolívia, 717, Parque das Nações. Juntos fazemos a diferença. E é com você, querida amiga. Uma honra imensa. Muito obrigado, querida amiga. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, de aprender mais um pouquinho. Então, muito boa noite a todos. Vamos elevando o pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores que possam estar aqui conosco, nos amparando, nos inspirando, que assim seja. Então, nós vamos para mais um pedacinho do Livro dos Médiuns, o estudo da segunda parte, cujo título é Das Manifestações Espíritas, capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas, e hoje a gente vai ver os itens 90 a 92. Então, vamos lá, item 90. Então, os espíritos levianos, eles gostam de se divertir, eles gostam de ver terror que causam aos encarnados, e eles agarram-se com frequência a um indivíduo, e aí o perseguem, o atormentam, às vezes apegam-se a um lugar por capricho, ou por vingança, ou para chamar a atenção para dar um aviso útil, ou para fazer um pedido, ou para pedir preces, ou então para que os encarnados realizem algo que eles mesmos, antes de desencarnarem, prometeram para alguém e não puderam cumprir. Então, aí eles pedem para que os encarnados, né, possam ajudá-los a reparar uma ação má que fizeram, e aí eles se arrependeram. Então, tem muitas situações. E o Allan Kardec escreve que a gente não precisa ter medo deles. Muitas vezes a presença é importuna, mas não é perigosa, escreve Allan Kardec. E porque, mesmo assim, mesmo porque o medo, né, dos encarnados os diverte. Então, é preciso, assim, saber que eles, por que eles estão lá se manifestando. Quando o pedido que eles fazem é atendido, aí eles vão embora, eles deixam de importunar. Inclusive, Allan Kardec sugere evocar esse espírito perturbador através de um médium, ele fala um bom médium, escrevente, né, que psicografa, e também fazer preces por esses espíritos. No item 91, os espíritos superiores permitem essas manifestações com o objetivo de comprovar a imortalidade da alma, mas, adverte Kardec, muitas vezes o que a gente acha que é uma manifestação espiritual é algo da nossa imaginação. Ele explica que todo efeito tem uma causa. Se esse Vamos ver se esse efeito não tem alguma causa natural. Por exemplo, um vento que bateu a porta, né? A lâmpada queimou porque estava velha. Mas,
Se há sinais de alguma inteligência, de uma vontade livre, então há por trás um espírito se manifestando, uma inteligência oculta. E os estudos da doutrina espírita permitem distinguir o que é realmente uma manifestação espiritual do que é só da nossa cabeça, uma imaginação, é algo falso ou exagerado. Então, ele explica, o Allan Kardec, se algo insólito, algo estranho acontece, por exemplo, ruídos, movimento, aparição, a primeira ideia é verificar se essa causa não é inteiramente natural, porque isso é o mais provável. Então, algo, né, que aconteceu, por exemplo, um objeto caiu porque alguém derrubou, um cachorro ou um vento, né? Então, precisa ver se realmente é algo assim, da natureza, né? Algo natural. E só admitir uma intervenção de algum espírito com muito critério para evitar ilusão, enganos. E também Kardec escreve para a gente tomar muito cuidado com as narrativas exageradas, essas histórias de assombração, né, de lobisomem, de mula sem cabeça, essas coisas, né? Ele fala porque precisa ver se não são impressões que as pessoas têm, impressões exageradas, e que atribuem isso a causas ocultas, coisas que eles não compreendem e acham que é assombração. Escreve Kardec, uma infinidade de causas muito simples, muito naturais, pode produzir efeitos, à primeira vista, estranhos, e seria a verdadeira superstição atribuir a manifestação de algum espírito, por exemplo, derrubar móveis, quebrar louças, mil e uma perturbações que ocorrem nos lares, quando o mais racional é atribuí-las ao descuido dos próprios encarnados. No item 92, ele diz assim, que se realmente é uma manifestação espiritual, escreve Kardec, na maioria dos casos houve a necessidade de um médium que doasse o seu ectoplasma, de forma voluntária ou involuntária. O que é o ectoplasma? Ele foi muito estudado por muitos cientistas. É uma substância semimaterial, fluídica, fria, úmida, viscosa, moldável, e é diáfano, né? Vai assim, desde um diáfano, de um transparente, mudando, né? Tem várias tonalidades, até parece algo sólido. Então, quando as pessoas veem alguma aparição, e parece uma sombra, algo transparente, né? Que assim, diáfano, mas outras aparições são mais materializadas, mais sólidas. Então, esse ectoplasma varia desde, né, dessa constituição transparente, mais fluídica, até algo mais materializado. E também a cor varia. Geralmente é esbranquiçada, mas tem um brilho variável, às vezes é mais escura, às vezes é mais brilhante. E o ectoplasma é expelido pelos médiuns. E esse ectoplasma é aproveitado nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos para materialização de espíritos. Então, quando o espírito está materializado, todos veem o espírito, ou ouvem, ou conseguem tocar nele, né? Se é só um ou outro que vê o espírito, então ele não está materializado, é que esse que está vendo é o médium vidente.
E o ectoplasma também é usado na mediunidade de cura. Na codificação espírita, Allan Kardec não usou essa palavra, ectoplasma. Ele usou variação do fluido cósmico universal ou plasma. Esse termo ectoplasma foi cunhado, apareceu, né, foi criado em 1894 por um fisiologista francês, né, um estudioso da biologia, né, um fisiologista, o Charles Richet, prêmio Nobel de Medicina em 1913, para designar essa curiosa matéria esbranquiçada que parecia sair do corpo dos médiuns. E ele denominou esse fenômeno de ectoplasmia, que é a materialização do espírito. Ectos significa por fora. Plasma significa moldado, formado. E o Richer fez um paralelo com o termo da biologia. Na biologia, tem a célula, e o ectoplasma é a porção periférica do citoplasma. Tem o núcleo, o citoplasma, o núcleo, o citoplasma, a membrana. E o ectoplasma é a porção periférica do citoplasma, embaixo da membrana. É um fluido gelatinoso que existe no interior das células. Então, o Charles Richer usou essa palavra ectoplasma, fazendo essa comparação, porque ambos são gelatinosos, fluídicos, né, na aparência. E essa palavra ectoplasma acabou se consagrando tanto no meio espírita como no meio científico. Em 1897, outro grande cientista, Gustave Gelée, ele foi o fundador do Instituto de Metapsíquica Internacional. Escreveu um livro chamado Resumo da Doutrina Espírita. E nesse livro, o Gelée descreve o ectoplasma. É uma substância que pode ser branca ou acinzentada, é plástica, é moldável, tem grande mobilidade e ela é usada nas materializações das entidades metapsíquicas, escreve Gelée. Em 1976, o espírito André Luiz escreveu, pela psicografia do Chico Xavier, o livro Nos Domínios da Mediunidade. E André Luiz descreve uma sessão de materialização. Ele escreve que, na verdade, não é o espírito que se materializa, mas é o ectoplasma do médium que adere no perispírito do desencarnado. E André Luiz também explica que o ectoplasma é uma pasta flexível, é como uma geleia viscosa, semilíquida, é expelida pelo médium através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, na boca, narinas, ouvidos. A boca é o maior orifício do corpo. Então, o ectoplasma sai como um pano. E ele cai no chão, porque a gravidade, né, atrai, porque o ectoplasma é matéria, tem peso. É só procurar fotos na internet. Tem muitas fotos de ectoplasmia, né? Põe lá ectoplasma, ectoplasmia. E André Luiz explica que esse ectoplasma escorria em movimentos reptilianos, assim, ondulantes, né? Ondulantes, acumulando-se na parte inferior do organismo do médium, né? Então ia até o chão, assim, da boca até o chão, e apresentava o aspecto de uma grande massa viva e tremulante, com elevada percentagem, né, que se exteriorizava do tórax, da extremidade dos dedos, e está numa situação entre a matéria densa
e a matéria do perispírito. E André Luiz escreve que o ectoplasma é o produto das emanações da alma pelo filtro do corpo. E não acontece só na espécie humana, mas em todas as formas vivas da natureza, explica André Luiz. Algumas pessoas, são os médiuns de efeitos físicos, eles produzem uma maior abundância de ectoplasma, que é esse elemento amorfo, que não tem uma forma definida, mas que tem grande potência, grande vitalidade. E o ectoplasma está subordinado ao pensamento, à vontade do médium, e o exterioriza, e também desses espíritos desencarnados ou encarnados que sintonizam a mente do médium. Esse ectoplasma é infinitamente plástico, moldável. Ele dá tanto uma forma parcial ou total às entidades, e elas se tornam visíveis às pessoas encarnadas. Então, às vezes a pessoa vê só a parte de baixo do espírito, só as pernas. Então, as pessoas, né? Muitas pessoas. Então, houve uma materialização parcial, às vezes só uma parte do tronco, da cabeça do tronco, às vezes o espírito todo. Então, é uma materialização total. O doutor Zalmino Zimmermann escreveu um livro chamado Perispírito, muito bom esse livro. E ele também explica que o ectoplasma é uma substância que tem uma natureza filamentosa, assim, fibrosa, e que quando, né, é visível, ela pode tornar-se branca, cinza ou preta. Tem uma luminosidade variável, vai do invisível até o visível. Pode ser tangível ou não. Geralmente é inodora, mas às vezes tem um cheiro difícil de descrever, como de gás ozônio. O ectoplasma dilata, expande. E quando as pessoas tocam o ectoplasma, tem a consistência de uma teia de aranha. E a corrente do ar agita esse ectoplasma, move esse ectoplasma. E ele também tem movimentos próprios. Às vezes ele se move lentamente, é esse movimento reptiliano sobre o corpo do médium, às vezes subitamente, rapidamente. E é muito sensível ao toque físico, à luz. Isso que nessas sessões de materialização, as pessoas usam luz vermelha. A materialização pode ocorrer com luz branca, mas aí é quando o médium tem muito ectoplasma para doar. E esse ectoplasma pode aparecer e desaparecer com a rapidez de um relâmpago. Ele é muito obediente à ação mental, tanto do médium quanto dos espíritos, né? E também o Dr. Zimmermann fala que é expelida pelos médiuns, pelos orifícios da boca, das narinas, pelos poros. Bom, então a gente já viu que para a gente ver uma assombração, é preciso que haja um doador de ectoplasma. Pode estar longe, pode estar perto. E como, então, evitar a assombração? É orar pelos espíritos perturbados, porque ou eles estão fazendo pedido, ou eles estão brincando para se divertir, para nos assustar. Então, a oração por eles é caridade. Buscar conhecimento para entender como isso tudo funciona, a natureza dos espíritos que se comunicam, como é o mundo espiritual, para desmistificar essas aparições, né? Não são coisas de demônio, do diabo, não. São espíritos ou sofredores que pedem ajuda ou brincalhões. Então, isso ajuda a afastar o medo. Também é importante manter um equilíbrio
emocional, se a gente vê uma assombração, manter a calma, manter os pensamentos positivos para não atrair e nem sermos influenciados por energias negativas. Mas há casos de obsessão, então, espíritos que perseguem uma determinada pessoa por vingança. E aí é muito recomendado um tratamento de desobsessão em algum centro espírita. Na Revista Espírita, de outubro de 1868, tem um caso verídico muito interessante de um castelo mal assombrado. E lá a gente lê na Revista Espírita que um velho general húngaro, ele era muito conhecido por sua coragem, recebeu uma grande herança. Aí ele pediu demissão do exército e ele pensava em comprar um castelo lá na Hungria, né? Lá tem muitos castelos, né? E as pessoas lhe diziam para ele não comprar aquele castelo no qual ele estava interessado, porque ele era mal assombrado. Mas aí é que o valente general insistiu na compra. Ele falou: é mal assombrado? Aí que eu vou comprar mesmo. E ele comprou. Aí ele chegou no castelo à noite, ele foi com, né, várias pessoas, o seu cachorro e, e um velho soldado muito amigo dele. Mas como esse castelo tinha a fama de ser assombrado, toda a comitiva que o acompanhou resolveu não entrar no castelo. Acompanharam ele até a porta do castelo e foram embora. Com ele ficou só o cachorro, o seu velho cão de estimação e esse velho soldado amigo dele. Entraram no castelo, era noite. Esse general húngaro, ele foi para a biblioteca do castelo, acendeu as velas, isso foi no século XIX, naquela época não existia eletricidade, isso foi publicado na Revista Espírita, né? E ele pensava, são ladrões, né? Ele não acreditava em fantasmas. Então, ele acendeu as velas, colocou as pistolas, as armas, né, duas armas, sei lá, sobre a mesa, lá na biblioteca, porque ele pensava, são ladrões. Então ele pegou um livro, se estendeu no canapé, né, um canapé, aqueles sofás assim que você fica de comprido, né, e ficou esperando esses supostos fantasmas. Ele achava que não seriam, ele achava que eram pessoas vivas e não mortas. Aí o cão dele deitou embaixo do canapé. O seu amigo, esse velho soldado, foi dormir no quarto do lado. E ele caiu num sono pesado, roncava. Passou um tempo, o general ouviu ruído no salão e pegou a vela numa das mãos, a pistola na outra, e foi até o salão. Entrou no salão, mas não viu ninguém. Procurou por toda a parte, levantou as cortinas e não havia nada, absolutamente nada. Aí ele voltou para a biblioteca. Ele pegou o livro de novo, e mal ele havia lido algumas linhas, o ruído voltou com mais força. Ele pegou a vela, pegou a pistola e foi para o salão. Mas aí ele viu e abriram a gaveta de uma cômoda. Ela estava aberta. E ele aí pensava, são ladrões. Mas ele não viu ninguém. Então ele chamou o seu cão, né? Então deve ser longe a distância da biblioteca para o salão. O cão tinha ficado lá na biblioteca. Ele chamou o cão. O cão foi até o salão e ele ordenou ao seu cachorro: procure. Mas o cão tremia todo, quer dizer, ele estava vendo ou sentindo algo estranho. E o que fez o cachorro?
quando ele foi para o salão e se assustou tanto, ele fugiu, voltou para a biblioteca e foi se esconder de novo debaixo do canapé. Aí o próprio general começou a tremer e voltou para a biblioteca, deitou no canapé, mas não conseguiu fechar os olhos a noite inteira. E o general falou, né, dando um relato: eu só tive medo 2 vezes na vida. Quando, no campo de batalha, há 18 anos, uma bomba estourou aos meus pés. E depois, quando vi o medo apoderar-se do meu cão. Quer dizer, devia ser uma entidade ou várias entidades muito trevosas, do cachorro ficar tão assustado, tão arrepiado. E o general também ficou muito arrepiado, apesar que ele não viu nada, mas deve ter sentido aquela energia muito pesada. O meu pai também, ele era húngaro. Quando ele morava na Hungria, naquele tempo, ele nasceu em 1922, não tinha carro, né, naquela época. Ele morava numa cidadezinha muito pequena, tipo uma aldeia. E eles andavam de cavalo, né? De um lugar para o outro, de uma aldeia para outra, eles iam a cavalo. E já era noite, e para ele não dar toda uma volta ao redor do cemitério para voltar para a aldeia dele, ele pensou em cortar caminho por dentro do cemitério. Então não tinha luz elétrica naquela época, não tinha, né? Postes com luzes. Então ele foi pelo cemitério. Mas o cavalo não quis ir adiante, o cavalo se assustou, chegou um momento que ele se assustou, é cemitério, né? Inclinou, ficou relinchando, meu pai ainda insistiu para que ele seguisse caminho, mas ele não, estava assustadíssimo o cavalo, ele não foi, não continuou o caminho de cemitério. E meu pai disse que provavelmente ele viu alguma coisa que o deixou muito assustado. Meu pai não viu. E aí ele voltou, né? Voltou para fora do cemitério porque o cavalo não quis seguir esse caminho, teve que dar toda a volta. Então, assombrações, né? Aí, no caso, foram os animais que viram. Tanto o cachorro desse velho general húngaro, como o cavalo do meu pai, viram ou sentiram, né, essa energia pesada. Mas, como recomenda Allan Kardec, a gente não precisa ter medo, a gente precisa fazer uma prece. Às vezes, eles estão pedindo alguma ajuda, ou às vezes eles querem nos assustar, mas se a gente demonstra medo, aí que eles se divertem ainda mais. Então, como explica Kardec, manter a calma, manter o equilíbrio, manter a serenidade e fazer uma oração, tanto por eles, e isso é caridade, como pedindo ajuda para os nossos mentores, para que eles sejam orientados ou encaminhados. Então, amigos queridos, façamos uma vibração por todos os que estejam passando por dificuldades, os encarnados, os desencarnados, aqueles que estão fazendo a passagem, que eles possam ser socorridos pelos bons espíritos, vibremos pela paz mundial, que todos os governantes possam buscar essa paz mundial e possam ouvir os seus mentores e praticar o bem. Vibremos pelo nosso país, vibremos por nós mesmos, pelos trabalhadores do SEAC, da espiritualidade e toda a equipe encarnada. Vibremos por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. E agradecendo a Deus e a Jesus por todos esses maravilhosos ensinamentos que tanto nos esclarecem, que desmistificam, que nos fortalecem, para que nós possamos viver de uma forma mais lúcida, mais serena, mais racional. Nós agradecemos imensamente por toda a misericórdia de Deus que permite que essas revelações nos sejam
cheguem até nós, né? E agradecemos por esse tesouro imenso que é a doutrina dos espíritos e nos traz tanta luz. Amigos queridos, agradeço muito a todos e uma boa noite.